Olá, eu sou o professor Rogério, vou começar aqui falando sobre biomas, né? Mas antes disso, né, já vou aqui solicitando para que vocês, se vocês estão gostando desses meus vídeos, se inscreva no canal. Se esses vídeos estão colaborando para a sua formação, deixa aqui o seu like, seu comentário, interaja com o conteúdo que é essencial para o meu trabalho. E isso, né, vai fortalecendo, né, esse canal para que ele chegue a mais pessoas. Bem, então não vou ficar enrolando muito aqui. Eu vou falar um pouquinho aqui de biomas, né? Então, esse vídeo aqui, ele é o inicial, ele é o conceito. A gente vai trabalhar o que é o bioma, né? Então, o bioma, ele é formado a partir de que elementos? Então, como qualquer vídeo, a gente tem que começar a falar um pouquinho aqui sobre a questão voltada para os nossos objetivos. Então, para quem já sabe, ou para quem não sabe, né, falar um pouquinho aqui do conceito, o que é bioma? Quais são as suas principais características? Então, o bioma, ele é o que, afinal de contas? Então, identificar as características e os principais biomas da Terra. Então, é um conjunto de vídeos que tem como objetivo identificar as características e os principais biomas que existem no planeta Terra. Discutir a importância do bioma para o equilíbrio ambiental global e o impacto da ação humana sobre eles. Então, nós vamos discutir aqui, trazer elementos para que a gente possa entender como é que as nossas ações elas estão interligadas entre esses biomas e como é que as nossas ações elas vão interagir no equilíbrio desses biomas, né? Então, esses biomas, eles se transformam com o passar do tempo, com agentes naturais. Só que essas mudanças, elas são muito lentas. Com a presença humana, essa velocidade ela vem aumentando com o passar do tempo e ela vem causando mudanças drásticas em tudo que nós chamamos de biomas. Então vamos começar aqui os nossos trabalhos, que é uma questão de análise para a gente iniciar as nossas conversas aqui. Então, observando essas duas imagens e reflita. A imagem, ela apresenta um bioma, né? Ela está apresentando um bioma quando você observa essas duas imagens. No caso, é duas imagens do mesmo local em momentos diferentes, que no caso é o deserto do Saara, que é um dos maiores desertos do planeta, né? E a segunda pergunta aqui é possível chover tanto em um deserto? Né? Se você observar a imagem inferior, ela mostra uma pessoa em uma área alagada no deserto do Saara. Bem, então, se nós observarmos aí, dentro das mudanças climáticas que nós estamos presenciando, as alterações no clima, nos biomas, que nós, seres humanos, as transformações antrópicas, que eu já falei aqui muitas vezes, que são as mudanças que nós, seres humanos, nós causamos no meio ambiente, no bioma, como é que essas alterações, elas estão afetando o clima e também a dinâmica ecológica, né, do regime de chuvas em regiões que antigamente, essas essas regiões, elas não sofriam com alguns fenômenos extremos. Um exemplo é o deserto do Saara, o deserto arábico, que nos últimos anos vem presenciando um aumento na questão da quantidade de chuvas ali na região. Isso muitas pessoas podem pensar, mas professor, chuva é algo ruim? Então, se nós pensarmos, nós temos um bioma, nós temos um equilíbrio naquele ambiente. Quando ocorre qualquer alteração drástica nessa linha sensível desse meio ambiente, isso gera impactos significativos, tanto para a vida biológica, tanto para a sociedade humana. Então, nós temos um sistema. Essa linha bem tênue, se ela é quebrada ou se ela é alterada, isso vai gerar impactos significativos em todo esse ecossistema. É a mesma coisa você pensar um castelo de carta. Quando você tira uma carta, o que vai acontecer com esse castelo? É a mesma coisa que o bioma. É essencial nós pensarmos nisso. Então, se nós sabemos o que o bioma é uma região onde nós temos características, então quais são essas características? Então, a definição de bioma. O bioma é uma grande unidade ecológica que reúne diferentes ecossistemas com características semelhantes, determinados pelos principais elementos, no caso, o clima, o tipo do solo, a vegetação predominante,
a fauna que vai se adaptar àquele ambiente. Então, cada bioma ele possui uma identidade própria, refletida em interação entre os seres vivos e o meio ambiente, formando a paisagem natural distinta como florestas, savanas, desertos e tundras. Esses ambientes são fundamentais para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ecológico. Então, o bioma, ele normalmente, né, quando nós falamos em bioma, nós trazemos muito para o Brasil, né? Então, o Brasil, ele tem os seus biomas, as suas classificações de biomas, mas nós temos que pensar em um nível global. Então, no nível global, nós temos que entender que esses biomas, eles se desenvolvem a partir desses elementos, o clima, a quantidade de radiação, a quantidade de chuvas, a diferença térmica nas estações. Então, tudo isso faz com que a planta ela se desenvolva, que os animais eles se desenvolvam a partir da oferta de alimentos, o tipo de solo que se desenvolve em cada região do planeta, e isso também interfere na qualidade, na diversidade da fauna e da flora, né? E isso é o que faz o bioma. Então, o desenvolvimento de espécies, de tipos de vegetação diversas que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, mas que isso faz toda a diferença para o clima, para os ciclos da vida. Então, tudo isso é a formação de um bioma. Bem, então, quem estuda os biomas? A ecologia, né, que estuda a interação entre os seres vivos e os ambientes, sendo o principal ciência envolvida na compreensão dos biomas. Então, a ecologia, né, só nós pensarmos como é que a lógica dos ecossistemas, né? Então, como é que a ecologia ela vai trabalhar? Como é que esses seres vivos eles interagem entre si e o meio ambiente? A biologia analisa a diversidade das espécies, sua adaptação e a relação entre os biomas. Aí entra um pouquinho aqui na biologia, a teoria do Darwin, né? A teoria da evolução. A teoria da evolução, ela tem alguns erros dentro da sua interpretação no senso comum. No caso, se você comparar a grama e uma orquídea, qual é a mais evoluída? Se nós pensarmos em um critério de beleza, lógico, né? A orquídea, mas uma questão de adaptação ao ambiente, né? Todas elas são evoluídas, né? Porque elas estão dominando aquele ambiente. Elas conseguiram prosperar, elas conseguiram crescer dentro daquele ambiente, daquele bioma. Então, dentro da biologia, nós temos que analisar essa diversidade de espécies e a sua capacidade de adaptação a cada elemento do bioma clima, tipo de solo, oferta de recursos, e tudo isso faz com que aquele ser vivo ele se adapte. Bem, a geografia investiga a distribuição dos biomas do espaço terrestre e sua relação com o clima, relevo e atividade humana. Então, a geografia, que é a área que eu vou me debruçar sobre essa questão do bioma, ele tem a ver como nós, seres humanos, nós ocupamos o espaço, nós nos relacionamos com o bioma e como nós vamos explorar esse bioma, né? Nós, seres humanos, não há geografia sem haver seres humanos, né? Porque nós vamos estudar as características do espaço e como é que esses espaços eles vão contribuir para a formação da nossa sociedade. A climatologia, então, estudar os padrões climáticos que influenciam diretamente ou indiretamente na manutenção e na formação desses biomas. Então, nós vamos falar sobre o clima. Como é que esse clima ele favorece para a formação de florestas tropicais, ou da tundra, ou de desertos, né? Então, isso é uma questão essencial, né? Então, o clima ele é essencial para nós entendermos a formação desse bioma. A geologia e a pedologia, que analise o solo, a estrutura estruturas geológicas, os fatores fundamentais para tipo de vegetação e faunas presentes, né? Então, nós podemos observar, né, dentro da geologia, né, como é que a formação do solo, tipo de rocha, as formações geológicas, a interação geológica ali na região, como é que elas vão favorecer a um tipo de bioma em detrimento a outro, né? Então, tudo isso tem a ver com a questão da formação do bioma. A botânica e a geologia, então, focam nas espécies vegetais e animais que compõem esse bioma,
Então, nós temos que pensar sobre a parte viva desse bioma. Então, a botânica, que tipo de plantas que se desenvolve? A interação entre plantas e animais. Nós sabemos que alguns tipos de plantas, eles necessitam de algum tipo de ser vivo para que ele prospere, para que ele seja, né, para que ocorra a sua multiplicação, a sua reprodução. No caso, né, dos insetos, que pegam pólen de uma flor e levam para outra, assim produzindo as frutas e produzindo as sementes. Então, nós temos que ver que esse sistema, ele é autodependente, né? Ele, no caso, ele depende uma espécie da outra, uma espécie de planta a outra planta, uma espécie de animal depende de uma planta para que sobreviva. E tudo isso, né, é o que faz a botânica e a zoologia. E as ciências ambientais, que abordam os impactos humanos nos biomas e a estratégia para a sua conservação e para a sua renovação, para o seu resgate, para a sua reconstrução. Então, dentro da área que estudam aí, uma outra área também que nós podemos trabalhar, né, aí pensando em biomas, nós também podemos falar da paleontologia, sobre estudar fósseis, estudar elementos que existiam há milhares e milhares de anos, para compreender como é que era o bioma nesse local hoje, como é que era o Brasil há milhões e milhões de anos. Será que o Brasil ele tinha as condições de manter esses biomas que nós encontramos hoje? Ou por conta das mudanças na dinâmica da crosta, os biomas eles se alteraram também. Então, tudo isso faz nós entendermos como é que os biomas eles são importantes, né, para a vida de uma forma geral e para nós, né, que dependemos deles. Então, as principais formas de vegetação da Terra, que é um ponto essencial para entender os biomas. Então, a vegetação é uma peça fundamental para os biomas porque ela define grande parte das características do ecossistemas, da ecologia, né, e visuais desse ambiente. Ela influencia diretamente no clima, na umidade do solo, na disponibilidade de alimento e abrigo para os animais, além de participar ativamente dos ciclos naturais, como o ciclo do carbono, da água e dos nutrientes. A vegetação também ajuda a proteger o solo contra a erosão, regula a temperatura e a umidade do ar. Em resumo, ela serve como uma base estrutural e funcional dos biomas, sustentando a biodiversidade e mantendo o equilíbrio ecológico. Então, quando nós pensamos na vegetação, né, as plantas elas são essenciais para qualquer bioma, para qualquer sistema ecológico, para qualquer ecossistema. Por quê? É a planta que fornece a base da cadeia alimentar, né? Então, é a planta que ela vai retirar a energia vindo da luz solar e vai transformar essa energia de uma energia luminosa para uma energia física, né? No caso, uma energia que vai ser transmitida dos animais, de animais para animais e né? E também e esses animais, eles vão devolver para essas plantas aquilo que ele consome, que é o ciclo, né? O que nós chamamos de cadeia, né? Cadeia alimentar ou transmissão de energia. E o ciclo do carbono, então as plantas, elas retiram o dióxido de carbono da atmosfera e usam para o seu crescimento, né? A questão da fotossíntese. Então, sem plantas, nós teríamos uma quantidade absurda de dióxido de carbono. Talvez nós não teríamos nem oxigênio hoje, né? O oxigênio, ele se forma nos primórdios, nos oceanos, mas as plantas, elas colaboram muito para a manutenção desse nível de oxigênio que nós temos na atmosfera, né? Os oceanos também produzem oxigênio também com microplânctons, que também são tipos de vegetais, né? De vegetais que estão ali transitando nas águas dos oceanos. Também a questão das florestas, da vegetação, elas mantêm a umidade da atmosfera, elas mantêm a umidade do solo, né? No caso, ela protege o solo da radiação solar. Isso faz com que a umidade, a água, ela não seja evaporada e ela deixe o solo seco, né? Então, também a umidade do ar, essa questão de retirar água, uma parte da água do solo e com o processo de fotossíntese, ele vai gerar o processo de transpiração da planta,
levando a planta a promover, né, a umidificar a nossa atmosfera. Então, é um ciclo, né? É um ciclo que sem as plantas isso seria muito difícil, né? Isso seria praticamente impossível. A questão da erosão, né? Quando há uma cobertura vegetal presente naquele solo, a erosão ela não acontece. Por quê? Porque a planta protege o solo da água, protege o solo do vento. Não, a planta ali, ela absorve a água, o excesso de água no solo. No caso, quando há uma chuva muito forte, as plantas, elas protegem o solo da enxurrada, né? Então, a velocidade da água que arrasta aquela cobertura do solo, a cobertura superficial do solo. E tudo isso é o que mantém o ecossistema muito bem equilibrado. A questão como a latitude ela interfere na vegetação de um bioma. Bem, nós vivemos em um planeta. Esse planeta, nosso planeta, o planeta Terra, ele tem um movimento chamado de rotação. Esse movimento de rotação é um movimento onde a Terra ela gira em um nível, né, em um nível inclinado, uma certa inclinação. Essa inclinação, ela possibilita a distribuição da radiação solar de forma diferente em determinado ângulo de inclinação, dependendo da posição que o nosso planeta está no movimento de translação, né? Então, nosso planeta ele está girando sobre o seu eixo, que é o movimento de rotação, e ele está girando ao redor da nossa estrela, do Sol, em um movimento de translação. Então, dependendo da onde nós estivermos e do ângulo que que o nosso corpo celeste ele está, nós recebemos mais radiação em um local e menos em outro. Só que o nosso planeta, para nós entendermos melhor como esse processo ele funciona, os geógrafos eles criaram linhas imaginárias, que é a questão da latitude, né, da longitude e a latitude. Então, o que é a latitude? A latitude são linhas horizontais, né? São linhas horizontais que vai dividir o planeta entre, né, o Equador, né, em graus. Então, o Equador é o grau zero. Ao norte, ele vai se tornando positivo até 90 graus, que é o Polo Norte, e a 90 graus negativos ao Polo Sul. Isso significa o quê? Que quanto mais próximo dos polos, maior é o grau, e isso vai ser estudado sobre a disponibilidade de radiação solar que aquela região ela apresenta. Então, a latitude, ela influencia muito na vegetação, porque ela determina a quantidade de radiação solar que cada região do planeta ele recebe durante o ano, né? Então, nesse caso, a quantidade de radiação solar, ela vai interferir diretamente no clima local. Então, em áreas de baixa latitude, em baixa latitude, no caso, Equador e regiões tropicais, ele recebe muita radiação solar. Então, isso vai facilitar, isso vai causar o desenvolvimento de florestas mais diversificadas, de plantas mais altas, de plantas que vão ter um processo diferente de desenvolvimento, né? Então, normalmente com plantas mais altas, plantas mais fortes, nós temos um local mais úmido. No caso do Brasil, né? O Brasil é um exemplo, que nós temos uma floresta tropical na linha do Equador. Se nós pensarmos na África, então qual é o tipo de vegetação que é predominante no Equador? Né? O relevo também ele é essencial para se pensar na formação da vegetação, mas a quantidade de radiação solar também. Então, nós temos que levar em consideração a latitude, a oferta de água, entre outros elementos que faz com que aquela floresta ela se desenvolva. E quanto mais próximos aos polos, essa quantidade de radiação solar ela vai diminuindo e as plantas elas precisam se adaptar. Elas precisam criar estratégias para melhorar a captação de energia solar, né? Elas precisam se adaptar, né? Então, isso vai gerando florestas menos densas, né? Florestas que têm árvores ou arbustos mais espaçados, né? Um distante do outro, dependendo também da oferta de água, né? Levando em consideração que nós temos desertos mais próximos
né, aos trópicos, né, ao trópico de Câncer, que é um exemplo, ou o trópico de Capricórnio. Isso também depende da oferta de água, do relevo. Então, tudo isso são elementos essenciais para nós entendermos o tipo de vegetação que se desenvolve em cada latitude, em cada local do nosso planeta, né? É essencial a latitude. Depois nós vamos discutir os tipos de vegetação que se desenvolvem em torno do nosso globo e nós vamos entender outros elementos, como a altitude. Não confunda a latitude com a altitude. Latitude é a questão de em que posição do nosso planeta nós estamos, né? Então, nós estamos próximo de que ponto no nosso planeta? Nós estamos próximos do Equador ou nós estamos próximos dos polos? Isso é a latitude. A altitude é a diferença entre o nível do mar e os acidentes geológicos, que são os morros, montanhas, planaltos, planícies, e isso também interfere, né, no desenvolvimento, né, da vegetação, dependendo da altitude também. Mas isso é um tema um pouquinho mais para frente. E tudo isso é o que faz a vegetação ela ter essa dinâmica tão importante, né? No caso, se eu pensar em um pé de açaí e um pinheiro, né, um pinheiro do norte, né, no caso ali do Canadá, quais dos dois são mais adaptados? Quais dos dois são mais evoluídos? Não tem como você fazer um critério de evolução, porque os dois criaram estratégias para viver em regiões diferentes. O açaí é presente em florestas tropicais e o pinheiro, né, do Canadá, ele é presente em regiões frias. Então, eles são diferentes, mas isso não quer dizer que um é melhor ou pior que o outro. Eles simplesmente se desenvolveram de uma forma diferente. Bem, então agora eu vou finalizando aqui com vocês, né? Vou deixar aqui um desafio. Agora é com vocês. O que é um bioma? Né? Então responda aí para mim, o que é um bioma para vocês? Então, o que significa bioma? Né? Quais são as características apresentadas num bioma? Quais dos fatores abaixo mais influenciam na formação de um bioma? Então, se vocês observarem essa imagem, o que determina a formação desse bioma? Então, como é que esse bioma ele se formou? Quais são os elementos presentes nesse bioma? Né? Nesse bioma de uma forma em geral. Com isso aqui, eu vou finalizando aqui com vocês, vou agradecendo, né? Estou mudando um pouquinho aqui a dinâmica, mas é porque vou trazer vários outros elementos para nós podermos discutir isso e sobre a questão, né, da importância, né, de vocês estarem comigo, de vocês se inscreverem no canal, se vocês participarem do canal a partir do engajamento, de vocês compartilharem esse vídeo, né? Esses vídeos, né? Eu sei que muitas vezes eu ultrapasso a linha do tempo, mas é importante, né, trazer o máximo de informação possível para que o vídeo ele fique forte, né? Para que vocês tenham o máximo de informação possível sobre os temas relacionados à geografia. Bem, gente, muito obrigado. Até a próxima e vamos continuar o nosso processo de evolução acadêmico. Muito obrigado, até a próxima.